Boa noite, queridos irmãos e irmãs. Uma alegria estar com vocês novamente, nesse momento onde nós estamos distanciados fisicamente uns dos outros, mas não isolados. Eu tenho dito que o isolamento é uma opção muito pessoal e nós estamos fazendo de tudo, aplicando todos os recursos e meios possíveis para que você não fique isolado da nossa comunidade, de uma realidade espiritual onde nós podemos ter palavras de sabedoria, conselhos, a convivência, a oração uns pelos outros. Então eu quero estimular você, que mesmo distanciados, você pratique aquilo que a gente chama de mutualidade, que são os relacionamentos que Deus nos dá, onde nós podemos aplicá-los na nossa vida através da oração, através de um telefonema, através dos vários meios que nos são possíveis. E eu quero compartilhar hoje à noite com vocês um texto de Paulo aos Coríntios, na segunda carta de Paulo aos Coríntios, capítulo 1, a partir do verso 3. Diz assim: Bendito seja o Deus e Pai de nosso Senhor Jesus Cristo, Pai das misericórdias e Deus de toda consolação, que nos consola em todas as nossas tribulações, para que com a consolação que recebemos de Deus, possamos consolar os que estão passando por tribulações. Olha que texto maravilhoso, porque fala de uma dinâmica, em primeiro lugar, de um Deus que se dispõe a vir ao nosso encontro, e em vez de vir com juízo, com sentenças de condenação, vem com misericórdia e com consolação. Esse Deus se aproxima de nós, trazendo realidades, em vez de exacerbar a nossa culpa e o nosso medo. Ele vem falando do que Ele fez em Cristo Jesus na cruz, quando agiu com misericórdia na vida de todos nós. Mas também trazendo consolação nos momentos mais difíceis da nossa vida. Momentos como esse que nós estamos vivenciando e outros tantos que já experimentamos e ainda experimentaremos na vida. Mas o texto também fala de uma consolação que replica a consolação de Deus, que representa uma continuidade na vida de uma comunidade cristã. O mesmo consolo que nós recebemos de Deus, nós estendemos uns aos outros no cuidado mútuo que podemos ter nos momentos de tribulação. Olha como é importante isso, que você entenda. O texto não está dizendo que essa comunidade surge aos domingos. O texto está dizendo que no convívio emerge uma comunidade que dia após dia replica exatamente aquilo que Deus fez por nós quando nos consolou em Cristo Jesus. A comunidade que nós queremos não é a comunidade quando você tem acesso a essa gravação aos domingos. É uma comunidade onde diariamente nós somos alimentados uns pelos outros, o tempo todo, com palavras, como eu disse no início, de sabedoria, com palavras de exortação, com palavras de ânimo, com palavra de Deus para a vida de cada um de nós. Eu queria convidá-los a orar agora. Nós aqui, enquanto gravamos, você aí na sua casa ou no seu lugar de trabalho, onde você tem acesso a essa gravação. Queria que você fechasse os seus olhos e comigo orasse a Deus agora. Muito obrigado, Senhor, por esse tempo maravilhoso. Nós temos tempo de sobra nesse tempo de quarentena, mas de verdade nós queremos e podemos usar o nosso tempo de uma forma sábia. E queremos que o Senhor nos ajude a compreender esse tempo, como esse tempo ele é rico para nós. Porque ele é tempo onde nós podemos meditar na Tua Palavra, podemos orar ao Senhor, podemos buscar consolo dentro da nossa casa, no apoio mútuo, na comunidade, quando estamos juntos nos pequenos grupos, quando podemos ligar uns para os outros e nos importarmos com o que está acontecendo com a vida do nosso irmão e da nossa irmã. Quanta riqueza pode ser produzida num momento de tanta limitação, pelo menos de limitação física. Mas nós não estamos aprisionados a esse momento, somos convidados o tempo todo por Deus
a praticar aquilo que dele recebemos: graça, misericórdia e consolação. Nós queremos oferecer esse culto ao Senhor, que nos alcançou em Cristo Jesus, pelas tuas ternas misericórdias e eternas consolações. Assim nós oramos em Jesus, o nosso Senhor. Amém. Boa noite, meu irmão, minha irmã. Que alegria estarmos mais uma vez reunidos virtualmente para louvarmos o nosso Deus. E eu te convido neste momento a abrir o teu coração, mesmo estando no seu lar, na sua casa, que você esteja em atitude de oração e de adoração ao nosso Deus. Vamos louvá-lo com todo o nosso coração. Descansarei, pois sei que és Deus. Minha alma está segura em ti. Sabes bem que em Cristo firme está. Se o trovão e o mar se erguendo vem, sobre a tempestade eu voarei, sobre as águas tu também és rei. Descansarei, pois sei que és Deus. Se o trovão e o mar se erguendo vem, sobre a tempestade voarei, sobre as águas tu também és rei. Descansarei, pois sei que és Deus. Descansarei, pois sei que és Deus. Amém. Venho a ti me confessar, pra minha alma descansar. Sem tuas mãos perdido estou, guia-me por teu amor. Ó
defensor, justo e fiel, de ti eu preciso. Se estou perdido, encontro a graça, e onde a graça tu estás. Se estás aqui, a liberdade, tua vida em mim é santidade. Ó Senhor, de ti preciso, mais e mais preciso, meu defensor, justo e fiel, de ti eu preciso. E quando a tentação surgir, que minha vida cante a ti. Se eu não conseguir mais suportar, teu amor me guardará. Se eu não conseguir mais suportar, teu amor me guardará. Ó Senhor, de ti preciso, mais e mais preciso, meu defensor, justo e fiel, de ti eu preciso. Ó Senhor, de ti preciso, mais e mais preciso, meu defensor, justo e fiel, de ti eu preciso, meu defensor, justo e fiel, de ti eu preciso, meu defensor, justo e fiel, de ti eu preciso. Olá, muito boa noite. Tivemos já a alegria de participar do louvor ao nosso Deus através de algumas canções que enaltecem e que engrandecem o nome dele. E agora também teremos a oportunidade de ler a sua palavra e nela meditar. Hoje já é o 5º domingo que nós estamos celebrando ao nosso Deus, louvando à distância. Mas, como disse o pastor Juan no início do nosso culto, embora estejamos geograficamente distantes uns dos outros, nós não estamos separados, nós estamos unidos. Unidos primeiramente pela presença do Espírito do Senhor, aquele que habita em todos quantos nele creem. Unidos também nessa intenção, nesse propósito, que é louvar, adorar a Deus por ser Ele, quem Ele é, e aquilo também que Ele tem feito na vida de cada um de nós. E unidos também na mesma missão, a missão que é dele, nós somos participantes. Isso tudo nos une, embora distantes, distanciados fisicamente, mas unidos dentro desse grande corpo que é a Igreja do Senhor. Hoje também é a 5ª semana que nós temos a oportunidade de pensar nessa temática, a caminho da glória,
E essa série, desde o seu início, tem nos levado a ouvir algumas coisas que Jesus investiu tempo nos últimos dias, nas últimas horas, com algumas pessoas, especialmente os seus discípulos e outras pessoas que faziam parte do seu cotidiano também. E ao longo dessa série a gente teve a oportunidade de pensar, primeiro, naquela ocasião em que Jesus se detém para receber a adoração, o louvor por parte de Maria, uma daquelas que fazia parte daquela família especial amada por Jesus, família de Lázaro, de Marta. Maria se detém naquele instante único e quando a gente olha para a história, percebe que era o último dia em que Jesus estaria fisicamente, ainda antes de passar pela morte, na casa daquela família. Ela se detém a usufruir, a desfrutar, degustar daquele momento único. Jesus disse, essa melhor parte não lhe será tirada. Jesus nos ensina também a aproveitarmos as oportunidades que temos na vida, especialmente de estar aos seus pés, de ouvir, de aprender, de degustar, de desfrutar daquilo que Ele tem para nos proporcionar. Todas as coisas têm o seu espaço, há tempo para todas as coisas, mas a melhor parte nós não podemos desperdiçar. Essa série também nos levou a pensar um pouquinho acerca do serviço, da missão que Jesus estabelece aos seus discípulos. Ele, o Mestre, deixou a glória, despiu-se da sua majestade, e enquanto homem despiu-se também das suas roupas, cingiu-se de uma toalha e pôs-se a lavar os pés dos discípulos e ensinou-os a fazerem o mesmo. Enquanto aqueles estavam preocupados em quem seria o maior dentre eles, dentro do reino de Jesus, Jesus lhes diz, o foco é outro, o foco é o serviço, o foco é o cuidado das pessoas. E lembrem-se, o servo não é maior que o seu Senhor. Se eu servir, façam o mesmo, sirvam uns aos outros. Jesus restabelece ordem no coração, nas intenções do coração, não nos chamando para nos sentirmos ou nos fazermos grandes, antes nos colocarmos ao serviço em prol dos outros. Essa série também nos levou a pensar um pouquinho no conforto que Jesus traz aos seus discípulos. Eles estavam profundamente entristecidos diante daquilo que ouviram dos lábios de Jesus. Ele disse que seria preso, condenado, morto. Disse também que os seus discípulos o abandonariam. Um dentre eles o trairia. E Pedro ainda o negaria por pelo menos 3 vezes. Diante de tudo isso, eles ficaram profundamente entristecidos, mas o Senhor lhes traz consolo, dizendo, eu voltarei para o Pai. Eu irei para o lugar de onde eu vim, o lugar de glória, glória eterna. E mais, eu vou preparar morada para vocês, e quando eu for e preparar, eu voltarei e os buscarei, para que onde eu estiver, vocês estejam comigo também para todo sempre. Que o coração de vocês não se perturbe diante dos acontecimentos, das notícias que lhes são desagradáveis. Olhem para a eternidade, olhem para o futuro. Que o coração de vocês se fortaleça nisso. Semana passada a gente teve a oportunidade de ouvir também, com base num acontecimento especial, onde Jesus restabelece não apenas a fé de Tomé, ele restaura aquele que havia sido grandemente entristecido, tomado de incredulidade. Era também a experiência dos demais apóstolos. Vale lembrar que todos eles, quando viram Cristo, Jesus Cristo morto, ficaram profundamente tristes e naturalmente na concepção, na ideia deles, ele continuaria morto. Vale lembrar que no domingo as mulheres se dirigiram ao túmulo a fim de embalsamar o corpo e quando se deparam com Jesus ressurreto, elas são tomadas de grande alegria e voltam a dizer aos apóstolos, ele está vivo, mas eles não estão convencidos
disso, então fogem, vão até o sepulcro, entram lá, alguns deles entram lá e não encontram o corpo de Jesus. Diante de algumas falsas expectativas equivocadas, interpretações errôneas, ou às vezes a falta de atenção devida àquilo que o Senhor fala, leva algumas pessoas a momentos de incredulidade. Jesus se apresenta vivo, restabelece valores, ordem, ajuda Tomé a recordar à luz das Escrituras e mostra que de fato ele está vivo dentre eles. Hoje eu quero, concluindo essa série, encerrando, fazer a leitura de um texto profundo. Nós vamos nos deter em partes dele. O teor, o conteúdo dele é muito maior do que o tempo que temos. Mas o texto de hoje nos ajuda a pensar num outro ato de Jesus, na restauração da vocação. Se semana passada podemos dizer que Jesus restaurou a fé de Tomé e dos discípulos, daqueles apóstolos, podemos dizer que no texto de hoje somos levados a pensar nesse ato de restauração da vocação, da missão, e não apenas de Pedro, mas daqueles mesmos discípulos que encontravam-se tristes, abatidos e desanimados. Eu quero ler o Evangelho de João, capítulo de número 21. Acompanhe esse texto na sua Bíblia, que nos diz assim: Depois disso, Jesus apareceu novamente aos seus discípulos à margem do mar de Tiberíades. Foi assim: estavam juntos Simão Pedro, Tomé, chamado Dídimo, Natanael, de Caná da Galileia, os filhos de Zebedeu e 2 outros discípulos. Vou pescar, disse-lhes Simão Pedro. E eles disseram: Nós vamos com você. Eles foram e entraram no barco, mas naquela noite não pegaram nada. Ao amanhecer, Jesus estava na praia, mas os discípulos não o reconheceram. Ele lhes perguntou: Filhos, vocês têm algo para comer? Eles responderam que não. Ele disse: Lancem a rede ao lado direito do barco e vocês encontrarão. Eles a lançaram e não conseguiram recolher a rede, tal era a quantidade de peixes. O discípulo a quem Jesus amava disse a Pedro: É o Senhor. Simão Pedro, ouvindo dizer isso, vestiu a capa, pois a havia tirado, e lançou-se ao mar. Os outros discípulos vieram no barco, arrastando a rede cheia de peixes, pois estavam apenas a cerca de 90 metros da praia. Quando desembarcaram, viram ali uma fogueira, peixes sobre brasas e um pouco de pão. Disse-lhes Jesus: Tragam alguns dos peixes que acabaram de pescar. Simão Pedro entrou no barco e arrastou a rede para a praia. Ela estava cheia, tinha 153 grandes peixes. Embora houvesse tantos peixes, a rede não se rompeu. Jesus lhes disse: Venham comer. Nenhum dos discípulos tinha coragem de perguntar: Quem és tu? Sabiam que era o Senhor. Jesus aproximou-se, tomou o pão e o deu a eles, fazendo o mesmo com o peixe. Esta foi a 3ª vez que Jesus apareceu aos seus discípulos, depois que ressuscitou dos mortos. Depois de comerem, Jesus perguntou a Simão Pedro: Simão, filho de João, você me ama mais do que estes? Disse ele: Sim, Senhor, tu sabes que te amo. Disse Jesus: Cuide dos meus cordeiros. Novamente, Jesus disse: Simão, filho de João, você me ama? Ele respondeu: Sim, Senhor, tu sabes que te amo. Disse Jesus: Pastorei as minhas ovelhas. Pela 3ª vez, ele lhe disse: Simão, filho de João, você me ama?
Pedro ficou magoado por Jesus lhe ter perguntado pela terceira vez: você me ama? E lhe disse: Senhor, tu sabes todas as coisas e sabes que te amo. Disse-lhe Jesus: cuide das minhas ovelhas. Digo-lhe a verdade, quando você era mais jovem, vestia-se, ia para onde queria, mas quando for velho, estenderá as mãos a outra pessoa, e outra pessoa o vestirá, e o levará para onde você não deseja ir. Jesus disse isso para indicar o tipo de morte com a qual Pedro iria glorificar a Deus. E então lhe disse: siga-me. Pedro voltou-se e viu que o discípulo a quem Jesus amava os seguia. Este era o que estivera ao lado de Jesus durante a ceia e perguntara: Senhor, quem te irá trair? Quando Pedro o viu, perguntou: Senhor, e quanto a ele? Respondeu Jesus: se eu quiser que ele permaneça vivo até que eu volte, o que lhe importa? Quanto a você, siga-me. Foi por isso que se espalhou entre os irmãos o rumor de que aquele discípulo não iria morrer. Mas Jesus não disse que ele não iria morrer, apenas disse: se eu quiser que ele permaneça vivo até que eu volte, o que lhe importa? Este é o discípulo que dá testemunho destas coisas e que as registrou. Sabemos que o seu testemunho é verdadeiro. Jesus fez também muitas outras coisas. Se cada uma delas fosse escrita, penso que nem mesmo no mundo inteiro haveria espaço suficiente para os livros que seriam escritos. Esse texto tem um personagem central, certamente, que é a pessoa de Jesus, mas a pessoa de Pedro vai se destacar. Certamente que o fato de Jesus estar vivo é o centro de tudo o que está sendo narrado aqui. O capítulo 21 começa fazendo essa ligação com o que acabara de ser dito antes. E esse é um ponto importante a nível de introdução a essa mensagem, porque esse Jesus que já havia aparecido 2 outras vezes, aparece agora uma terceira vez. Ele está vivo. O seu corpo fora ressurreto. Ele está ali fisicamente presente. Sim, não é a ideia de Jesus que está viva, não é a mensagem de Jesus que está viva, não é a causa de Jesus que está viva, não é a fé num Cristo que está viva dentro do coração dos discípulos, é o próprio Cristo que está vivo. Isso é fundamental para a nossa compreensão tanto da passagem quanto para a nossa fé cristã. Porque o que difere a fé cristã de outros credos, de outras confissões, é o fato de que Cristo não apenas se identificou como o Deus Criador, o Filho eterno do Pai, mas ele também se identificou como o Redentor. Ele se identificou como aquele que viera para morrer pelos seus e que agora venceu a morte e, portanto, ele tem capacidade, poder e interesse de dar vida também aos que nele creem. Essa terceira vez em que Jesus está ali, ele dá evidências de que ele está vivo, porque ele vai sentar-se com eles, comer novamente com eles. Agora eu quero apresentar também uma segunda consideração importante, porque Jesus não desiste dos seus. Apesar desses discípulos terem visto Jesus, terem ouvido Jesus anteriormente, quando veio estar entre eles, soprou sobre eles o seu Espírito e disse: vão fazer a missão, assim como o Pai me enviou, eu vos envio a vós outros. Todavia eles foram pescar.
esse Jesus não desiste da gente, apesar de muitas vezes nós desanimarmos no caminho. E Ele vem em nossa direção. Aliás, na Bíblia nós encontramos exatamente essa referência inúmeras vezes. Ela vai mais longe, o próprio Deus diz assim que ninguém o busca, não há um só homem, um só ser que o busca. Mas antes, esse Deus é quem busca. E mais uma vez Jesus vem num ato de graça, de bondade, de misericórdia, ter com eles. Isso me ajuda, inclusive, na caminhada, porque em algumas ocasiões, tanto eu quanto você podemos nos desanimar. Às vezes nós podemos pensar em voltar atrás, voltar à velha vida, voltar ao momento onde Jesus apareceu pela primeira vez, mas Ele vem e estabelece ali um ponto de contato, nos reanimando para prosseguir a nossa caminhada, prosseguir a nossa vida com Ele. Agora é interessante perceber algo mais ainda, porque Jesus vai falar de uma maneira única com aqueles discípulos, de uma maneira que eles entendem, porque quando eles, havendo trabalhado toda uma noite, nada apanharam, aproximando-se já da praia, eles veem alguém e esse alguém que estava à praia fala com eles dizendo: filhos, vocês têm algo para comer? E eles não puderam reconhecer Jesus. E então eles dizem: não, nós trabalhamos toda uma noite, mas nada apanhamos. Então esse alguém, que era Jesus, diz-lhes: lancem a rede ao lado e vocês vão pescar. E eles fazem isso, e quando lançam a rede, ela fica pesada de tantos peixes. E então João, percebendo que era Jesus, diz: é o Senhor. Vale lembrar que essa cena não é a primeira vez que ocorre. Ela já havia acontecido quando, cerca de 3 anos antes, Jesus fora à beira da praia, na beira daquele lago, e havendo os discípulos que eram pescadores, tendo trabalhado uma noite toda, também nada haviam pescado, então Jesus ordena que lancem a rede. Agora essa cena se repete. Jesus está trazendo à memória deles aquele momento anterior, quando Jesus os havia chamado pela primeira vez. E é nesse momento de desânimo, onde eles estão pensando a dar um reset na vida, a esquecer os 3 anos de caminhada e voltar à antiga profissão, que Jesus vai até a direção deles e os chama de novo, dizendo: venham, venham. Certamente que tanto Pedro quanto aqueles outros que na primeira ocasião ouviram Jesus dizer: venham, eu vos farei pescadores de homens, agora estão tendo a oportunidade novamente de dizer: nós não devemos continuar pescando, nós fomos chamados pelo Senhor para proclamar o seu evangelho, para anunciar às pessoas. Esse é o ponto de contato. Na nossa caminhada, muitas vezes, o Senhor vem na nossa direção e nos faz rememorar, relembrar situações que vivemos com Ele, experiências que tivemos com Ele, e ali às vezes é o meio que Ele usa para nos fortalecer, reanimar, para prosseguir o caminhar, o andar com Ele. Quando os discípulos então reconhecem que era Jesus, ou Pedro especialmente, ele se veste, coloca, porque os pescadores geralmente usavam apenas uma túnica naquele ato de lançar rede, ele coloca as suas roupas e se lança ao mar e vai nadando aproximadamente 90 metros até a praia. E quando ele chega lá, há brasas, há peixes, há alguns poucos pães. E então João se limita a dizer apenas isso. É possível que ele tenha conversado algumas coisas com o seu Senhor e aquele barquinho vem se aproximando. E então Jesus diz: tragam alguns dos peixes que vocês pescaram, vamos comê-los. E João diz que naquela ocasião ninguém ousava perguntar para ele: quem é o Senhor?
porque todos sabiam que era o seu Salvador. Certamente que o corpo glorificado de Jesus não era aquele corpo vítima de tortura, mas era um corpo num estado que tinha algumas diferenças, mas todos eles sabiam que era o Cristo vivo. Eu imagino que aquela ceia, aquele momento de partilhar o pão e o peixe, foi talvez um dos momentos mais silenciosos de todo o tempo que eles estiveram juntos. Eu ouso pensar o que é que passava no coração, na mente de cada um deles, porque outrora haviam sido chamados, outrora andaram por 3 anos com ele, viram e ouviram todos os dias inúmeros ensinos, milagres, e agora eles estavam desanimados, pensando em voltar à velha profissão, e Jesus vem na sua direção. Talvez se passava na mente, no coração de vários deles: por que é que o Senhor está fazendo isso? Talvez até mesmo aquele sentimento de indignidade, de merecimento, se bem que essa é a verdade. Nenhum de nós merece coisa alguma, nenhum de nós é capaz de coisa alguma, mas talvez essa ideia: por que é que o Senhor ainda insiste conosco, tendo nós feito o que fizemos? E depois desse partir do pão, Jesus vai ter com Pedro e vai ter uma conversa particular com ele. E aqui há algo especial que eu queria destacar contigo, porque não apenas esses pescadores todos, discípulos, foram restaurados para continuar a missão, mas Jesus agora vai tratar Pedro de uma maneira individual. E há algumas razões para isso. Vale lembrar que quando Jesus ressuscitou e apareceu primeiramente às mulheres, ele ordenou que elas deveriam voltar e falar aos apóstolos que ele estava vivo, e Jesus lembra elas dizendo assim: digam também a Pedro, digam aos apóstolos e a Pedro que eu os espero na praia. E agora Jesus vai conversar com Pedro. Eu não sei o que passou no coração, na mente desse homem, mas se você já viveu alguma situação em que teve conflito com alguma pessoa, que talvez tenha gerado dor, tristeza, talvez seja uma das situações mais delicadas e até constrangedoras, estar com essa pessoa, ter que conversar com essa pessoa, lidar com aquele momento, com aquilo que gerou o conflito. Bem provavelmente Pedro está um pouco constrangido diante do seu Salvador. E talvez o seu maior temor seja que Jesus fale acerca da sua negação. Mas Jesus tem um jeito todo especial para tratar com ele. E perceba como que Jesus faz a pergunta a Simão Pedro. Jesus lhe diz: Simão, filho de João, você me ama mais do que os outros ou mais do que estas coisas? Há 2 possibilidades de entender essa pergunta de Jesus. A primeira delas é: Simão, filho de João, você me ama mais do que o seu barco, mais do que sua rede, mais do que as pescas? Para você, eu sou mais importante? Me seguir, me servir, é maior, vale mais do que simplesmente ter uma profissão de subsistência? Se sim, Pedro, então deixa essas coisas e volta a fazer o que você fora chamado para fazer anteriormente. Essa é uma maneira possível de entender a fala de Jesus. Mas uma outra maneira, que creio ser talvez a melhor de entender, é que Jesus olha para Pedro e diz assim: Pedro, você me ama mais do que estes outros apóstolos? E a pergunta de Jesus a Pedro tem uma razão toda especial de ser. Porque às vésperas da sua prisão,
Quando Jesus disse, eu serei preso, vocês me abandonarão, Pedro ousadamente diz assim, Senhor, ainda que todos te abandonem, eu jamais te abandonarei. E Jesus diz, Pedro, nessa noite você vai me negar 3 vezes antes que o galo cante. E aqui o que Jesus faz é trazer à memória de Pedro aquela ocasião onde ele afirmou ter um amor tão grande pelo Senhor, uma disposição tão grande de viver por Ele, uma disposição até mesmo de morrer por Ele. E agora a pergunta de Jesus é, Pedro, você me ama tanto assim? Você me ama mais do que os outros me amam? E aí Pedro vai responder, Senhor, tu sabes que eu te amo. Mas aqui há um jogo de palavras bem interessante de perceber. Na língua grega diferente do nosso português, há maneiras diferentes de expressar amor. Há uma expressão que é ágape e que fala de um amor perfeito. Essa expressão comumente ela é usada para falar do amor que Deus tem pelos seus. É aquele amor altruísta, é o amor que tem disposição de fazer tudo em benefício do outro. É o amor doador, é o amor de Cristo por nós. É um amor tão intenso que foi capaz de movê-lo a descer do céu até aqui, a dar-se numa cruz. Essa é a palavra que Jesus usa aqui, dizendo, Pedro, você me ama com esse amor perfeito. Pedro vai responder para Jesus, eu te amo, Senhor. Mas a palavra que ele usa é uma outra palavra. É a palavra comumente usada para falar do amor que nós temos pelas pessoas ou por coisas. E talvez no nosso português a gente usa a mesma palavra, a mesma expressão para dizer que ama alguém ou que ama alguma coisa. Às vezes nós dizemos para o nosso cônjuge ou para os nossos filhos ou para os nossos pais, eu te amo, e alguns instantes depois a gente senta à mesa para fazer uma refeição e a gente pode dizer, eu amo macarronada, eu amo feijão, eu amo arroz. A gente usa a mesma expressão, mas é um amor não tão profundo. É um amor bastante raso, é um amor muitas vezes que expressa sentimento, sentimentalismo e até mesmo interesse por alguém ou por alguma coisa, mas não é um amor tão profundo, tão intenso, que nos leva a nos doarmos. Quando Jesus pergunta a Pedro, você me ama com esse amor perfeito, com esse amor ágape, ele diz, Senhor, tu sabes que eu te amo, amor filéu, amor não tão profundo. E a resposta de Pedro é uma resposta sincera, porque na vez anterior em que ele tivera a oportunidade de demonstrar esse amor profundo, intenso, ele o negou 3 vezes. E agora Pedro olha para si mesmo e ele diz, eu não posso dizer que eu te amo com o amor que eu pensava ter pelo Senhor. Então Jesus lhe pergunta uma segunda vez, Pedro, você me ama com amor perfeito, com amor ágape? E Pedro mais uma vez diz, Senhor, eu te amo com amor imperfeito. Amor filéu não é o amor que eu queria ter. Então Jesus pergunta uma terceira vez, dizendo, Pedro, e agora Jesus usa a expressão que Pedro usou, você me ama com esse amor imperfeito? E Pedro diz, entristecido, sim, Senhor, tu sabes todas as coisas, tu sabes que eu te amo com esse amor imperfeito. Vale perceber aqui que Jesus está dando a Pedro a oportunidade de afirmar o seu amor por 3 vezes. Da mesma maneira como anteriormente, por 3 vezes ele negou esse amor. Mas aqui, Jesus mostra algumas coisas importantes também. Ele está dizendo, Pedro, considere o amor que você tem por mim. Porque
Talvez você não saiba, mas eu sei o amor que você tem por mim. Você pensa ter por mim um amor muito maior do que na verdade ele é. Pedro, você não sabe o amor que você tem por mim. Eu sei. Agora, apesar de Jesus saber que o amor de Pedro por ele não é um amor perfeito, Jesus não o despreza. E eu tenho para mim que nenhum de nós tem pelo Senhor esse amor perfeito. Porque nós nem sequer precisamos ser pressionados muitas vezes para negá-lo. Pedro estava diante de uma situação em que a sua vida estava em risco. Às vezes, no dia a dia, diante de alguns momentos, nós simplesmente não confessamos, não professamos a nossa fé. Não dizemos, olha, eu não posso participar disso, eu não posso compactuar com isso, porque vai contra os princípios do meu Salvador Jesus. Às vezes nós amamos ao Senhor de uma maneira muito menor do que amamos até mesmo um programa de televisão. Às vezes nós amamos ao Senhor muito menos do que amamos a nós mesmos. Quantas vezes são as que nós optamos por ficar na comodidade do nosso lar, do que ter instantes de comunhão comunitária, de culto ao Senhor, ou até mesmo de comunhão pessoal, lá no nosso quarto com o Senhor. Se Jesus perguntasse a qualquer um de nós, você me ama? Eu não sei que resposta você daria, mas eu não teria capacidade de dizer, Senhor, eu te amo com esse amor perfeito, porque eu não tenho um amor perfeito por Ele. Agora é interessante perceber que Jesus não tem a expectativa de que Pedro afirme ter esse amor perfeito. E Ele também não tem a expectativa de que você afirme ter esse amor perfeito. Apesar de não termos por Ele esse amor, Ele tendo por nós, vale notar que, ao final de todas essas afirmações, Jesus fala a Pedro, apacenta as minhas ovelhas. O que é que Jesus está dizendo? Pedro, apesar das suas falhas, apesar da sua limitação, vai fazer aquilo que eu te chamei. Pedro, eu não tenho expectativa de que você seja alguém perfeito no seu amor por mim, e nem mesmo alguém perfeito no seu serviço aos outros, mas vai fazer o que eu te chamei para fazer. E essa é uma grande lição para nós, porque da mesma maneira como os outros foram chamados, restabelecidos no ministério, agora Pedro também é chamado para fazer aquilo que ele fora chamado para fazer antes. Jesus está dizendo, Pedro, vai fazer, prosseguir aquilo que eu já te vocacionei. A grande lição para mim e para a sua vida nessa passagem é olhar para esse Cristo ressurreto e que sabe tudo de nós e que sabe com perfeição o que pensamos, o que cremos, quanto o amamos e que nos chama para andar com Ele, não esperando que tenhamos perfeição a apresentar para Ele. Não esperamos que possamos fazer um serviço com perfeição. Ele espera que façamos o melhor que pudermos, mas não com perfeição, porque não somos. O texto prossegue e ele nos leva a uma afirmação extraordinária. Porque esse mesmo apóstolo que outrora disse, Senhor, eu sou capaz de morrer por ti, agora vai ouvir dos lábios de Jesus algo diferente do que ouvira antes. Anteriormente, Jesus diz, Pedro, você não tem capacidade de dar a sua vida por mim. Você me negará 3 vezes antes que o galo cante. Agora esse mesmo Senhor vai lhe dizer, Pedro, você morrerá por mim. Outrora você não teve coragem disso. Agora você vai fazer isso sim. O Senhor faz uma afirmação dizendo, quando você era jovem, Pedro, você ia para onde você queria, você tomava suas decisões, mas vai chegar o dia
em que outro vai te cingir e vai te levar para onde você não quer. E João esclarece dizendo que essa afirmação era para mostrar o jeito que Pedro morreria. Nos conta a história secular, os historiadores mais antigos, que o apóstolo Pedro fora condenado por Roma e condenado, assim como o seu Salvador, a morrer crucificado. E que instantes antes dele ser elevado, pendurado naquela cruz, ele diz: não sou digno de morrer como meu Salvador, me crucifiquem de cabeça para baixo. E então conta a história secular que Pedro vai morrer dessa forma. E João escreve dizendo: essa era a forma com que ele glorificaria o seu Senhor. Aquele que pensara antes ser capaz por si mesmo de dar a vida por Cristo, é levado a perceber que não é por sua capacidade. Mas agora o Senhor lhe diz: Pedro, vai chegar o dia em que o teu amor por mim vai ser tão grande, que esse amor vai te capacitar a viver por mim e até mesmo a morrer por mim. Apesar dessa fala, Pedro ainda continua sendo Pedro. É aquele que, às vezes, perde um pouco o foco das coisas. Ele olha então para João, que estava ali, e diz assim: tá bom, Jesus, eu vou morrer pelo Senhor, mas e esse? Como é que vai ser? Aí Jesus diz assim: Pedro, não te importa o que é que vai ser com ele, o que importa é o que vai ser contigo. E aqui tem uma lição importante também, embora secundária, mas que eu queria trazer para a nossa vida e aplicá-la, porque às vezes nós ficamos nos preocupando com os outros, quando às vezes o assunto é pessoal. Às vezes são os pais preocupados com os filhos, ou os filhos preocupados com os pais, com os irmãos, com os amigos da caminhada, e Jesus diz assim: a conversa é contigo. Não te interessa o que eu tenho para os outros, interessa o que eu tenho para você. Na nossa caminhada, embora muitas vezes demonstremos fraqueza, embora às vezes nos desanimemos e até mesmo pensemos em voltar à pesca, a fazer coisas que fazíamos anteriormente de começarmos a andar com Cristo, esse que nos ama, que não desiste de nós e que nos ama assim com amor perfeito, nos chama para prosseguir, nos chama para olhar para o ponto onde caímos e retomarmos a caminhada. Eu queria conversar e perguntar para você: como que está a sua caminhada? Você está andando firme com o seu Senhor, convicto de que Ele é o seu Salvador? Ainda que com amor perfeito você o ama e o serve? Ou você talvez esteja desanimado, talvez olhando para a sua vida, para os seus erros, para os seus pecados, se achando indigno, dizendo: não, eu não sirvo para isso, não, eu preciso voltar à minha pesca, à minha velha vida. Eu queria dizer para você que o ensino de Jesus é: volte a andar comigo, volte a fazer o que eu te chamei para fazer, volte a servir. A vocação não foi revogada. Eu queria te incentivar a olhar para a sua vida, a olhar para o seu serviço e prosseguir olhando para esse que te ama com amor perfeito. E apesar de você e eu não termos por ele um amor perfeito, seguimos servindo, amando, tanto quanto nos é possível. O que é que o Senhor tem para a sua vida? Eu não sei por detalhes. Talvez nesse momento valha rapidamente uma consideração aqui. O mesmo Jesus que disse para Pedro como ele morreria, é o Senhor que tem o controle sobre a vida de todos e que tem um plano individual, e eu não sei como eu e você morreremos. Eu gostaria pelo menos que nenhum de nós morresse por conta dessa pandemia. Mas se o Senhor resolver chamar alguns de nós dessa maneira, é o meio que Ele empregará para isso, é o plano dele.
Agora, se o plano dele for outro também, ele vai empregar esse outro plano. E o bom é que nós não sabemos qual é. Porque penso, seria terrível a gente viver cada dia sabendo que morreríamos disso ou aquilo. Talvez viveríamos ansiosos, angustiados, nem dormiríamos à noite. Jesus diz assim: Pedro, segue a vida, você vai ficar velho, lá na frente você vai morrer. Enquanto isso, apacenta as minhas ovelhas. E eu queria dizer para você, não fique olhando para isso, para aquilo, segue a vida, sirva. O dia do seu encontro com o Senhor está estabelecido por Ele. A forma está estabelecida por Ele. Siga a sua vida, siga a sua caminhada. Eu quero terminar essa série que nos deu a oportunidade de pensar alguns temas que Jesus conversou com os seus apóstolos, orando contigo. E eu queria te incentivar a rever esses textos, repensar todas essas mensagens que tivemos aqui ao longo das semanas e ter a sua fé fortalecida nas palavras dele e ter a sua vida, a sua vocação restaurada, renovada, porque ele te chama para andar firme. Que Deus abençoe a sua vida e que, assim como Pedro e todos aqueles apóstolos, você prossiga servindo ao Senhor, apesar de não amá-lo com a perfeição que ele te ama. Que Deus o abençoe. Quero convidá-lo para orar nesse momento e suplicar a bênção do Senhor. Deus, muito obrigado porque essa passagem nos mostra o quanto o Senhor nos ama e nos ama com amor perfeito, a ponto de vir atrás de nós, mesmo quando falhamos, mesmo quando pecamos contra o Senhor, quando o negamos, quando fazemos coisas que entristecem a Ti. Obrigado porque o amor do Senhor por nós não muda. Ele não é um amor que depende da nossa ação ou reação. Ele é um amor eterno. E eu quero suplicar em favor dos meus irmãos, em favor de todos nós, que talvez na caminhada erramos assim como Pedro, assim como os outros. Eu quero rogar que essa palavra venha trazer ao nosso coração restauração. Restauração para continuar andando com o Senhor, servindo ao Senhor. Ó Deus, não permita que a consciência dos nossos erros e limitações, que a imperfeição do nosso amor nos impeça de Te amar e Te servir tanto quanto podemos fazer. Abençoa-nos. Eu rogo assim em nome de Jesus. Amém. Nós chegamos finalmente, concluímos mais uma série e ao longo dessa série, principalmente na semana passada, quando nós celebramos a Páscoa, eu fiquei com o seguinte pensamento: que bom que Deus nos incluiu em Cristo nos seus planos e propósitos, assim como Ele fez com Pedro e seus discípulos. Apesar de nós, Deus vem ao nosso encontro, não preocupado com as nossas performances e desempenho, mas preocupados de fato com quem nós somos e o que se passa dentro de nós. Finalizamos essa série e eu quero convidar você a ter o máximo de atenção com a série que virá a seguir. Tradicionalmente, na nossa igreja, nós comemoramos o mês da família, que é o mês de maio. Diferentemente de todas as séries que foram feitas até aqui, essa série vai tratar de problemas muito próximos de você, que diz respeito ao coração da família, as relações que ali existem e uma série de situações que são criadas. Eu queria que você ficasse muito atento a isso. É uma série que está sendo preparada com muito carinho para alcançar você. Quem sabe você possa entender a dinâmica da sua vida familiar, das suas relações conjugal, de pais e filhos. Isso com certeza vai ajudar você a crescer e ter um entendimento muito mais profundo do que você já esteve até aqui. Eu queria encerrar então orando a Deus nesse momento. Muito obrigado, Pai. Foi uma caminhada, uma longa jornada de um pouco mais de um mês, onde nós crescemos na compreensão de quem é a pessoa de Jesus, mas quem somos nós também.
Ao mesmo tempo em que nós enxergamos as nossas limitações, enxergamos graça extraordinária da Tua parte na nossa direção. Ao mesmo tempo em que enxergamos realidades de pecado, nos deparamos com o Senhor vindo ao nosso encontro com misericórdia. E nós adoramos o Teu nome, exaltamos o Teu nome exatamente pela Tua paciência, longanimidade, amor, graça e misericórdia demonstrado conosco. Nós oramos assim em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém e amém.